Olá a todos, respondo a uma pergunta ou reflexão, comentário de uma aluna do curso de formação em psicanálise pós-junguiana. A psique, o que é a psique? Então, a gente gosta de saber as coisas, que é muito bom. O que é a psique? Então, quando a gente trabalha com psicanálise, que é uma ciência, ou seja, está no âmbito dos conhecimentos, que tem uma história, uma bibliografia longa, de algumas décadas agora já, né, mais de um século. Quando a gente faz qualquer tipo de conhecimento que tenha validade universal, valha para todo mundo, que a gente possa conversar com uma pessoa daqui, da universidade lá no teu bairro, do outro lado do mundo, entende? Quando a gente faz isso, a gente tem que dar um fundamento a nossos conceitos. E é assim que funciona o processo da formação do conhecimento. Então, na formação em psicanálise, eu sigo esse procedimento, né? Não é minha opinião, não é a minha opinião. E não é uma visão que eu tive ou alguma revelação. É um processo longo de construção do conhecimento humano. Então, temos um histórico, por isso que a gente estuda. A gente estuda porque tem uma história para a gente aprender, para a gente poder usar as palavras. Então, a palavra psique tem um histórico para ela. É esse histórico no qual eu me baseio, não é na minha opinião pessoal. Eu posso ter desenvolvido mais coisas que eu vou justificar, eu vou explicar como que eu passo de A para B, para C, para D. É assim que funciona conhecimento sério. Por isso tem que ter estudo. Então, a psique vem do grego, que significa alma, que por outro lado, que foi traduzido em latim com alma, anima, na verdade, e era o sopro que animava, o que dá vida. O que é a psique? Quando a gente estuda psicologia, psicanálise, o que é a psique que estamos analisando, ou sobre a qual estamos falando? Psicologia. O que é essa psique? É um todo que engloba o meu eu e que vai além do meu eu. O meu eu é tudo aquilo que eu posso falar de mim, que eu associo a mim. Portanto, é em grande parte consciência. Em grande parte, não só, como Freud mostrou. E psique é tudo isso, tudo que tem na minha consciência e tudo que tem no que não é consciente. O que é aquilo que não é consciente? É uma coisa? Se encontra em algum lugar? Eu posso dar endereço? Não posso. Se eu coisificasse, eu estaria reduzindo isso a uma coisa manipulável, ou seja, estou racionalizando porque eu não sustento o que lidar com o desconhecido, sem me entregar ao desconhecido, sem assim estar à mercê dele e esperar revelações dos ETs para me explicarem o que é a vida e o que tenho, etc, etc. Não é isso. É uma investigação com base na empiria, ou seja, na experiência clínica e pessoal do analista, porque o analista é também aquele que faz experiência sobre si, é aquele que é ele mesmo instrumento do seu trabalho. É uma investigação séria e consistente, porque não basta uma visão, um entendimento, uma compreensão. Tem várias, em qualquer campo da ciência é assim. Então, a gente vai aprendendo a observar. A diferença é que, se eu estou observando o comportamento das minhocas, eu não tenho um investimento emocional sobre aquilo. Então, é meu trabalho, eu sou um biólogo, e estou observando, eu sou pago para isso, estou observando o comportamento das minhocas, dia após outro. Mas quando eu observo o meu comportamento diante de, sei lá, detalhes que me tiram do sério, ou o comportamento dos outros, eu preciso sustentar a emoção para ficar naquele calor, às vezes insuportável, para entendê-lo.
Porque se eu não estudo a minhoca com paz de espírito, eu não vou entender o comportamento dela. Se eu quero apressar porque eu estou de saco cheio ou porque a minhoca me dá asco e eu fico muito agitada, e aí eu pego uma ou duas coisas que eu observo e tiro conclusões, eu estou racionalizando porque eu não sustento estar em relação com a minhoca. E é isso que na psicanálise pós-junguiana aprendemos a sustentar a emoção para de fato conhecer o fenômeno. O fenômeno é a tua dor de barriga, é a tua loucura, teu desgaste, o teu estresse, a tua paixão, a tua depressão, a tua tristeza, a tua ansiedade. Sustentar a tensão se chama. É um processo de aprendizado para eu poder estar em contato com aquilo que está me perturbando, porque tudo perturba a gente, por isso que a gente quer se distrair e encontrar respostas prontas, para eu poder de fato conhecer. Conhecer é traduzir em palavras com um sentido que façam justiça ao fenômeno. Porque se eu explico o comportamento da minhocazinha apressadamente, porque eu tenho um compromisso às 7 e estou cansada de ficar aqui, eu não estou fazendo justiça à minhoca. Eu não estou fazendo ciência, eu estou racionalizando, eu estou sendo uma espertinha porque eu não aguento de saco cheio. Não, em psicanálise pós-junguiana a gente sustenta para ficar com o fenômeno, inclusive justamente o que você sente, porque você é o primeiro objeto de estudo de você mesmo, para que você compreenda de verdade o que é que você está sentindo. Aí você vai traduzir, por assim dizer, sem trair. A palavra traduzir implica também o pensamento da traição, tá? Conceito de traição na etimologia da palavra, para que você possa fazer conhecimento. E esse conhecimento em psicanálise está aberto, como em qualquer campo da ciência sério. Está aberto a possíveis desenvolvimentos. Ou seja, aquilo que eu conheço agora não quer dizer que é tudo. Não quer dizer que é tudo, tanto é que a gente continua estudando o comportamento das minhocas, porque isso é fazer ciência séria. Não é ter respostas bonitinhas que me apaziguam o espírito, porque eu não aguento estar com o ponto de interrogação na minha frente. Então, isso é conhecimento. Então, a psique é esse campo que inclui a consciência e o inconsciente, sendo o inconsciente aquilo que não é consciente, o que é, por que a gente precisa defini-lo? É o desconhecido, no qual a consciência vive e do qual a consciência emergiu. Ver o meu curso, o emergir da consciência. Então, isso é a nossa abordagem. Depois é importante, como vocês podem ver aqui nessa moldura que eu escolhi, nós somos muitos, nós não somos, o ego aqui não está sozinho na casa. Então, quando você tem uma ideia, você tem um pensamento, porque você está iniciando o processo de autoconhecimento, autodescoberta, etc. E, obviamente, você tem já algumas ideias na cabeça. Você não é uma pessoa vazia. Você tem algumas ideias na cabeça. Então, observe de onde vêm as ideias que você tem na tua cabeça. Quais são as fontes? E como que você liga uma ideia à outra. Aqui a gente, na psicanálise pós-junguiana, a gente aprende a pensar que não é afirmar uma posição, debater e fazer coisas assim, é descobrir sempre mais. Então, o que a gente pensa não desceu da lua, né? Então, quando eu quero religar o meu pensamento e fazer ciência, eu tô me alinhando a um histórico de pessoas que pensaram antes de mim. É porque eu tenho raízes que eu posso levar adiante o pensamento. Agora, você tem que ter consciência das raízes do teu pensamento, das tuas crenças, porque senão são crenças. Então, daquilo que você acredita. Por que você acredita no que acredita? De onde vem o que você pensa? Não é para saber se é certo ou se é errado, é para conhecer. Para conhecer, porque é um grande quebra-cabeça. Então, quem se dispõe a esse trabalho tem que ter um espírito investigativo.
tá? É um espírito investigativo, não é o lugar para tomar. Aqui a gente não tem nenhum tipo de pílula que resolva o questionamento com uma resposta definitiva. Eu acharia que a vida para de ter sentido. Para mim, pararia de ter sentido. Então, o grande prazer da vida é continuar tendo perguntas e buscar respostas. A gente vai encontrando uma resposta que abre as portas para novas perguntas e assim ocorre a evolução humana, sempre. Desde o início dos tempos aconteceu isso. Podem ler o livro Porque Almocei Meu Pai. Muito legal, muito simpático. É um livro sobre como acontece a evolução humana, escrito por um estudioso, não da psique, mas da evolução humana. Então, o que é psique? O que é psique? Vamos explorar, vamos começar a investigar o desconhecido. Vamos observar como a nossa mente nos fecha a possibilidade de descobrir o novo com respostas prontas, com crenças, que em vez de abrir portais, fecham. Vamos então observar o que faz com que a gente pense de uma certa forma, para identificar os medos que nos seguram. Então, o pensamento livre é um pensamento que não tem dogmas e não tem crenças, mas ele tem uma consistência, ele tem uma estrutura, ele é organizado, ele tem um sentido, inclusive um sentido de direção. O que eu sei na minha experiência é que aqui, como nessa imagem que vocês estão vendo, há muitos de nós. E eu estou perfeitamente saudável, como dá para ver, eu acho, né? Não precisamos ser esquizofrênicos para descobrir a multiplicidade dentro de nós como uma riqueza. Mas para isso eu tenho que me desvincular de crenças que me impedem de abraçar um universo maior. Então vamos ficar com perguntas, que é muito bom. Vamos sustentar as perguntas e começar a caminhar na direção de encontrar respostas, que quando a gente recebe as respostas e como que a gente mastiga as respostas, sente, dá um tempo, vê se realmente cai, como é que a gente se sente, percebe se tem um problema de digestão porque você tem uma alergia a determinados assuntos ou é porque a resposta não está completa ainda. Isso é autoconhecimento. Um abraço a todas e obrigado por estarem aqui.